Pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando os conteúdos da disciplina de lógica computacional. Os conteúdos vai seguir o que está na apostila, né, que foi enviado para vocês. Esse aqui eu estou no formato PDF, mas ainda existe o formato doc. E a ideia é fazer uma explicação breve, né, comentar o conteúdo da apostila e depois fazer alguns exercícios, né, que tem na sequência. Então a gente inicia aqui com alguns princípios de lógica. Né? Quem foi o criador, quem é considerado o criador da lógica. Né? Se a gente observar, existem vários livros, e aí não é só lógica computacional, né? É lógica em si, o conceito propriamente dito, que remetem a alguns conceitos, alguns filósofos, né? E digamos que o considerado criador da lógica é o Aristóteles, um filósofo que viveu entre 384 a.C. e 322, né, na Grécia Antiga, e ele que começou a ter alguns pensamentos em relação à lógica. Né? Desses princípios que, digamos, que ele criou, a gente tem, digamos, três princípios básicos. Né? Então, ele desenvolveu uma lógica, um conceito de lógica, e hoje é conhecido como lógica aristotélica. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade é aquele que uma certa coisa é e a gente não tem questionamento, ou seja, ela é e é. Tá? Então, como a gente está fazendo aqui um exemplo, né? Podemos dizer que isso aqui é um texto. Né? Ninguém vai dizer que isso aqui ele é um número, ou podemos dizer que isso aqui ele é um desenho. A gente pode dizer que isso é um texto. O da não contradição ele quer dizer o seguinte: quando falamos que um elemento, alguma coisa, ela não pode, ela não, digamos assim, pode ser negativa, falsa ao mesmo tempo. Tá? Então, se um princípio ele a gente, por lógica, né, deduz que ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Aí você pode pensar, professor, mas e se não for? Né? Esse se não for, daí já não faz parte da lógica, não faz parte do princípio aqui da não contradição. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, como que isso pode acontecer. Se eu tenho uma frase, uma sentença, né, ela faz parte do princípio da lógica, ela pode não fazer parte do princípio da lógica, mas para ela ser, né, ela tem que entrar num desses princípios aqui. E a terceira, né, do princípio excluído. Então, ela é ou não é, ou seja, aqui a gente pode dizer que tem duas, né, duas possibilidades, mas não tem uma terceira. Tá? O princípio do terceiro excluído. Então, um exemplo que a gente pode falar aqui é uma afirmação, como a gente costuma dizer, né, uma afirmação F ou V, falso ou verdadeiro. E o talvez? Então, não entra esse talvez, já não é um princípio, né, do terceiro excluído, não entra no princípio de um dos três princípios aqui envolvendo lógica. Tá? Então, desses três princípios aqui, começou-se a estudar alguns conceitos para a gente aplicar a lógica, e depois vocês vão ver que essa lógica aqui é a precursora da computação. Né? Tudo que a gente envolve no computador, em relação a software, né, envolve lógica. E uma lógica aplicada computacionalmente, a gente diz que é uma lógica de programação. Né? Então, a gente começa estudando esses conceitos aqui de lógicas filosóficas, históricas, né? Para depois a gente chegar na lógica computacional, a lógica de programação. Então, outro conceito bem estudado em lógica computacional é o conceito do silogismo. Né? O que são os silogismos? São expressões máximas da lógica aristotélica. Ele é uma estrutura dedutiva baseadas em premissa e uma conclusão. Tá? O que é uma premissa? Eu posso dizer que é uma frase, tá? Uma sentença, uma frase no sentido que a gente conhece, sentido literal de português mesmo. Tá? Ela tem uma estrutura dedutiva e ele deve ter essa estrutura aqui, ó, premissa maior, uma premissa menor e, a partir delas, uma conclusão. Tá? Eu vou tentar explicar isso daqui de um exemplo ali mais para frente,
né? Mas vou tentar explicar primeiro o que seriam esses termos, né? Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Um termo maior, que também é chamado de extremo maior, ele surge de um termo predicado da conclusão. Ele é representado por P. De uma frase, a gente representa esse termo por P. O termo menor também tem uma representação na frase, né? Daí ele é representado por S. E o termo médio, digamos assim, ele aparece em ambas as premissas. Ou seja, tenho frases e ele vai aparecer em ambas. Entretanto, ele não aparece na conclusão. Daí ele é representado por N. Aqui somente alguns conceitos, digamos assim, né? Quando se fala em sujeito, é alguém ou algo de quem ou de que se fala. Isso aqui é conceito de português mesmo, tá? Aquele negócio sujeito da frase. Né? Quem que é o sujeito? Predicado. É tudo aquilo que se declara acerca do sujeito. Ou seja, tudo que há na frase que não é o sujeito. É aquele negócio assim, a separação de uma frase, né? Sujeito e predicado. Né? Que não é do sujeito, é do predicado. E premissa. Em lógica, é uma fórmula considerada hipoteticamente verdadeira, tá? Dentro de uma dada inferência. Como hipoteticamente verdadeira? É porque daí a gente aplica realmente o nosso conceito de lógica, tá? Vou explicar algumas frases aqui na sequência, daí vocês vão entender melhor. Aqui um resumo que eu falei das premissas, né? Aqui ele diz assim: todo M é P, né? A premissa maior. S é M e S é P. Né? Aqui nos exemplos talvez fica mais claro ainda. Então, quando eu falo M, S e P, são desses termos aqui, tá? Então, P é o maior, o S é o menor e o M é o médio. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um silogismo, um modo, digamos assim, perfeito, e a gente aplica esses conceitos aqui. Então, o primeiro exemplo é: todo brasileiro é sul-americano. Vamos pensar assim, logicamente, isso é uma frase verdadeira. Todo paranaense é brasileiro, certo? Logo, todo paranaense é sul-americano. Então, assim, ele vai criando frases e dentro dessas frases existe uma conclusão. E essa conclusão ela tem que ser lógica e verdadeira. Então, aqui, falando que M, P e S, o que seriam esses termos, né? Aqui a gente separa brasileiro, é o M, sul-americano é o P. Então, diz premissa maior, premissa menor. Paranaense, todo paranaense é brasileiro. Então, o S está aqui na premissa menor, que é brasileiro. E depois, o paranaense também é um sul-americano. Tudo isso aqui diz respeito em relação às premissas, né, e ao silogismo. Cada frase é uma premissa, uma sentença. E ela vai ser um verdadeiro ou falso. Tá? E entre as frases, ou seja, a conclusão toda com as duas frases, ela vai formar um silogismo. Tá? Aqui mais um exemplo. Todo animal tem um instinto. Então, aqui M e P. M animal e P instinto. O cachorro é um animal. O cachorro aqui é representado por S e o M é um animal. Logo, todo cachorro tem um instinto, certo? O S aqui representado e o P também representado. Quando se fala aqui num premissa maior, premissa menor, daí a conclusão, ele pensa assim, maior, digamos assim, é o universo todo. Então, brasileiro com sul-americano, é um universo maior. Animal com instinto, é um universo maior. Quando eu falo que o paraense é um brasileiro, daí já é um universo menor, menor dentro do brasileiro. O cachorro também é um universo menor dentro do animal. Né? E daí ele vai ter uma conclusão. Logo, o cachorro tem um instinto. E daí tem algumas construções que não formam um silogismo. Tá? Aqui, se vocês podem perceber, eu coloquei um exemplo, mas existem inúmeros sentidos de silogismo que o pessoal coloca. Isso também cai muito em concurso, tá? Que ele não é um silogismo perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui e vou tentar falar uns exemplos melhores depois. Todo leão é um mamífero. Aqui, beleza. Algumas pessoas são de leão. Aí que já começa a complicar um pouquinho.
Logo, algumas pessoas são mamíferos. Se a gente pensar num todo aqui como lógica, né, a gente está misturando duas coisas. Leão. Só que leão a gente está falando do animal, né, e também está falando do signo. Então, aqui nesses termos, né, eles não são um silogismo, não é um silogismo válido, porque ele mistura termos que leão e animal, e mamíferos e pessoas. Então, ele não forma um silogismo que a gente conhece seguindo essas regras aqui, essa premissa aqui. Tá? Essas premissas aqui, né, esse resuminho, eu costumo falar assim, usem, façam uma colinha, deixa aí do lado, tire uma foto, porque qualquer exercício de silogismo você usa ele. Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, vocês vão ver que vai ser utilizado o tempo todo. Né? E não estou pedindo para decorar, né? O importante é saber isso daqui e saber como usar. Existem outras situações que não são silogismos, tá? Vou dar uns exemplos. Quando eu faço uma pergunta para alguém, qual o seu nome? Quando se fala em pergunta, isso daí já não cabe em silogismo, não é uma premissa que a gente conhece que vai ser lógica. Porque a resposta ela é ampla, né? Não é uma resposta verdadeira ou falsa. Né? Quando a gente faz um cálculo, digamos, 2 mais 3 igual a 5, essa aí é uma conclusão que a gente envolve, pensando, né, de uma maneira que a gente colocaria matematicamente, envolvendo símbolos. Tá? Quando a gente envolve símbolos, sejam eles matemáticos ou não, aí também a gente coloca que não é um silogismo, não vai formar um silogismo nessas premissas. Tá? Então, existem alguns exercícios que a gente vai colocar que ele não vai ser um silogismo, justamente porque não atende essas regras aqui que eu coloquei. Tá? Quando não atender essas regras, aí a gente diz que não é um silogismo completo. E uma outra situação também, quando a gente for analisar, a gente analisa ele de uma forma global, nesse sentido aqui de todo, todo e todo. Né? Então, se eu falo todo e todo, e aqui eu falo alguns, isso daqui já não é um silogismo também. Tá? Então, alguns paraenses são sul-americanos. Então, pensa assim, poxa, mas se o brasileiro é sul-americano, o paraense é brasileiro, o paraense tem que ser sul-americano. Então, isso aqui a gente está pensando logicamente, tá? Então, nesses termos aqui, quando fala todo, alguns ou nenhum, aí a gente diz que não é um silogismo completo também, porque daí pode ser que a conclusão não seja verdadeira. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem alguns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, que é só vocês anotarem a alternativa correta que forma a premissa que forma o silogismo. Tá? Então, aqui ele diz assim, toda planta é do reino vegetal. Todas as alfaces são plantas. Qual seria a frase correta? Conforme eu expliquei aqui um pouquinho acima, da questão de logo, todos, né, ou nenhuma, algumas a gente já pode até eliminar. Né? Então, quando a gente vai fazer alternativas, né, responder uma alternativa, algumas a gente pode até eliminar. Por quê? Aqui fala todas e todos. Então, eu vou falar em nenhuma? Não. Vou falar em algumas? Não. Tem que ser alguma coisa como todas também, né? Aí a gente pensa assim, eu estou envolvendo essas regrinhas aqui, ó, MP, SM, SP, se alguma coisa estiver fora desse padrãozinho aqui, aí já pode eliminar também. Se a gente pensar logicamente dessa maneira que eu falei, a gente vai sobrar só uma frase. Tá? Então, digamos assim, é uma maneira certa de, de você marcar a resposta correta. E a outra, né, é pensando logicamente. Né? Toda planta é do reino animal, todas as alfaces são plantas, né? Então, vai ter algo que vai ter que envolver alface e reino animal. Né? Que é aquela questão ali do SM e P. Seria todas as alfaces são do reino vegetal? Exatamente. Né? Então, assim, eu já, por eliminação, esse nenhum, algumas e alguns, saí, né? A outra aqui, toda e todas. Vamos ver. Alface é verde. Tá bom, onde é que eu estou dizendo que a planta é verde? Não necessariamente ela é verde, né? Então, ela já fica fora até da parte lógica aqui em relação a cada sentença. E daí só sobrou uma. Pensando das duas maneiras, né? Tanto logicamente, quanto seguindo as nossas regrinhas que eu falei, só sobrou uma questão aqui. Tá? Então, dessa forma também vocês vão fazer essa B e vão fazer aqui também
a número 2. Vou colocar como questão ali para vocês resolverem e vai ficar como atividade no Classroom. Tá? Lá eu vou colocar assim, ó, resolver o exercício da apostila 1 e 2, páginas tal. Tá? Da mesma forma, se vocês fizerem aí no Word, quiser só marcar um X na questão, mandar foto, perfeito. Se você quiser responder lá, número 1, letra A, qual que é a frase? C, essa daqui, não é? B, qual que é a frase certa? Essa daqui. Eu também consigo corrigir, tá? Então, não necessariamente não precisa mandar o arquivo, você pode só responder como comentário, tá? Nesse caso aqui, vocês decidem qual seria a melhor opção. No caso, um comentário particular. Isso, pode ser. Tá? Aí só mandar, tipo, letra B, tal resposta, letra C, tal resposta. Não precisa escrever nem nada. Exato, isso aí. Porque daí na resposta, quando você mandar a pergunta, né, ele vem para mim, um questionamento, e eu respondo nela mesmo. Daí eu coloco a atividade como devolvida, está completa. Pode ser assim. Só vou parar de compartilhar a tela aqui para eu postar a atividade, né? Daí eu vou encerrar o vídeo por aqui.